Estamos prontos? Estamos sim. Você prefere mestre ou narrador? Na verdade, eu prefiro Guaxa. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, sou o Guaxa da aventura de hoje e convido você a nos seguir nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, lá no Blue Sky ou no Instagram. Esse episódio, ele tá enfrentando alguns problemas. Sempre que eu upo ele pro servidor, o áudio fica esquisito. Então fiquem de olho, né? Preste atenção que talvez ele pode ter algum probleminha com vocês. Além disso, quero avisar que este episódio é para maiores de 16 anos, que ele possui morte violenta e é sugerido que talvez uma das personagens tenha feito muito mal pra si mesma. E, pra esse episódio, eu tenho aqui comigo eles. Oi, eu sou a Juju Lili, também conhecida como Julie. Vocês me encontram no Instagram como Julie_Cronst, CRONST, e na Taberna do Guaxinim jogando algumas mesas aleatórias. Oi, eu sou a Julena. Vocês me encontram na Taberna do Guaxinim e no Instagram como Ju_Helena S2. Olá, eu sou o Caio Lourenço e vocês me encontram no Blue Sky, às vezes falando nada com nada, talvez fazendo um RPGzinho aí, e também me encontram na Taberna do Guaxinim e em outros episódios aqui do RP Guaxa. O Realidades Paralelas do Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga 2 dados e precisa tirar o seu atributo ou menos para ataques e ações físicas, e o seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Mas se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou o Inexistente e sou padrinho do RP Guaxa, porque esta é a melhor comunidade de toda a podosfera. E assim como o Guaxaverso, eu também não existo. Episódio. Você está ouvindo Contos da Meia-Noite. Episódio de hoje, Letícia. Clara Fontes era uma garota fascinada pelo mundo dos crimes reais. Enquanto outros adolescentes enchiam as paredes de seus quartos com pôsteres de boy bands ou surfistas famosos, Clara mergulhava em séries, filmes, livros e podcasts que exploravam o lado mais sombrio da humanidade. Apesar disso, Clara era doce e gentil, incapaz de machucar sequer uma mosca. Seu fascínio pelo sombrio era apenas isso, um gosto peculiar e inofensivo. Clara tinha 18 anos e estava aguardando ansiosamente para começar sua faculdade de radialista. Um sonho alimentado por sua paixão por histórias bem contadas e cheias de mistério. Apesar de sua paixão por crimes reais, Clara tinha poucos amigos reais, embora dissesse ter muitos online. Ou tinha. Clara se tornou a própria protagonista de um crime real. Ela está morta e sua morte envolta em mistério. É um caso que nem mesmo a polícia conseguiu resolver completamente. Mas Clara tinha alguns amigos. E antes de continuar contando sua história, vamos conhecer estes amigos. Então eu peço pro Caio falar sobre seu personagem, aparência e atributo. Hoje eu vou jogar com Carlos Kurokawa, mais conhecido como Kuro. O Kuro é um jovem alto, tem um estilão punk bem anos 70, sempre com jeans rasgado, camisa preta, umas correntes no pulso e o cabelo espetado. Por conta desse estilo dele e o jeito mais introspectivo, e também o fato que ele tá sempre mudando por conta do trabalho da mãe, o Kuro nunca fez amigos. Até que um dia a Clara sentou do lado dele na escola, comentou que Kuro significava escuro em japonês, e como ela se chamava Clara, eles formavam uma boa dupla e, portanto, deveriam ser amigos. Graças a Clara, ele também se tornou um grande amigo da Leti e da Laure. Ele tinha um grande crush na Clara, mas apesar de ser óbvio para qualquer um de fora, ele nunca expôs o que sentia. E o atributo dele é o 4. Perfeito. Juju Lili, fala sobre os personagens, aparência e atributo. Hoje eu vou jogar com a Letícia Andrade. Ela tem 18 anos, é uma jovem de cabelos cacheados castanhos claros,
Usa óculos de armação grande e arredondada. Ela tem uma postura atenta e veste roupas confortáveis, sempre com referências a séries e filmes. Mora com os pais e pensa em se tornar perita criminal, após a faculdade de Química. Extrovertida com os amigos, mas tímida com os desconhecidos. Ela era uma das melhores amigas da Clara, considerando a sua âncora social. Alguém que unia o grupo e a fazia se abrir mais com o mundo. E o atributo dela é o 2. Perfeito. E estreando, né? Eu acho. Julena, fala sobre o seu personagem, aparência e atributo. Hoje eu vou jogar com a Lauriane, mas o apelido dela é Lauri. Ela é bem baixa, possui cabelos curtos, castanhos, e ela está sempre usando roupas bem coloridas e diferentes. Ela é extrovertida, possui um gosto meio estranho por fantasmas. Ela mora com a avó dela, que é bem supersticiosa, e assim como a avó, ela também é bem supersticiosa. A Clara, ela foi uma das primeiras amigas que a Lauri conseguiu fazer na adolescência, e ela era bem atraída pela gentileza da Clara e adorava ouvir a amiga falando sobre o hobby. E então ela adquiriu uma habilidade, quer dizer, uma admiração ou uma certa paixonite pela Clara. E a morte da Clara deixou ela completamente arrasada. O meu atributo é o 3. O enterro de Clara acontece sobre uma chuva pesada que transforma o cemitério em um cenário melancólico. Guarda-chuvas pretos pontuam o local, criando um contraste sombrio com o céu cinzento. A água escorre pelas lápides e forma pequenas poças no chão enlameado, enquanto o som constante da chuva abafa os murmúrios dos poucos presentes. Os rostos dos enlutados estão ocultos, seja pela chuva ou pelas lágrimas. Alguns seguram flores já murchas pela água, enquanto outros encaram o caixão descendo à terra, em silêncio carregado de pesar. O padre, com uma voz quase abafada, recita as últimas palavras, mas a atenção parece dispersa, perdida entre o céu que chora e o mistério que paira sobre a morte de Clara. O vento forte faz as árvores ao redor murmurarem, como se até a natureza compartilhasse do luto. Naquele momento, mais do que tristeza, o ar estava carregado de algo mais, dúvidas e segredos não ditos, como se a própria Clara ainda tivesse algo a dizer. Vocês participaram deste enterro, né? Com a família de vocês, com a família da própria Clara ali. A Clara tem um irmão mais novo que às vezes estava junto de vocês, né? O Lucas, ele tem 16 anos. Ele era o mais abalado lá durante aquele enterro. Mas ao final do dia ainda chove muito lá fora, no rádio, no caminho para casa, notícias de árvores e locais que já estão com água acima do nível normal, né? E cada um chega na sua casa. Eu gostaria de saber como é que é o quarto do Kuro. O quarto do Kuro, ele tá repleto de pôster de banda punk dos anos 70, anos 80. Então tem pôster do Ramones, Sex Pistols. Tem também alguns pôsteres de anime, coisas desse tipo. Ele tem uma guitarra lá que ele comprou, achando que um dia ele ia aprender a tocar, mas até então ele nunca conseguiu tocar nada. E fora isso tem a cama, uma mesa, um computador. Inclusive o papel de parede do computador dele é uma foto dele com as 3 amigas, né? E é isso. Perfeito. Juju Lili, como é que é o teu quarto? Como é que é o quarto da Letícia? O quarto da Leti, ele tem uma escrivaninha bem grande, com um computador muito top, assim, que ela joga. Tem uma TV onde ela assiste todas as séries. E o roupeiro dela, a maioria das roupas são escuras, né? Com as referências a filme. Então tem coisa de Friends e outros Star Wars, coisas assim. E ele é bem simples, assim, sem muita decoração. Perfeito. Julena, como é que é o quarto da Lauri? O quarto da Lauri, ele possui uma cama, uma escrivaninha, uma câmera que ela acredita que consegue gravar os fantasmas, alguns pôsteres, bastante livros de fantasmas, muitos livros de fantasia. Então tem uma estante ao lado da escrivaninha dela, um tapete preto e papel de parede preto também. Acho que isso é bem simples, não tem muita coisa. Perfeito, então cada um tá no seu quarto ali. Foi um dia pesado, né? Não só com
A Clara, a notícia do falecimento dela foi há alguns dias atrás. A polícia demorou um pouco na investigação. Vocês sabem muito pouco, vocês simplesmente souberam que ela faleceu e só a viram mesmo no velório ali, no enterro, né? Tanto a parte antes quanto quando ela foi realmente enterrada lá naquela cena que vocês estavam. No celular de vocês, no Telegram de cada um, uma mensagem do Lucas Fontes, né, o irmão mais novo da Clara. Ele perguntava se vocês podiam aparecer no Discord. O Kuro já, né, responde assim de imediato. Fala, sim, né, só falar a hora que eu já entro. A Laura também responde e manda um emojinho. Quer dizer, manda um ponto de interrogação, querendo dizer tá, que horas. A Leti manda aquele emoji de olhinhos. Ele responde cada um de vocês. Vocês não têm um grupo com o Lucas, né? Vocês eram amigos da Clara. E o Lucas às vezes participava de alguns rolês, então não existia um grupo específico de vocês. Ele responde o Kuro e depois ele encaminha para Laura e para Letícia, né? Eu já tô aqui agora. A mãe não sabe que eu tô no computador, ela quer que eu durma logo. Então se puderem vir. A Laura, ela abre o celular dela e entra no celular mesmo, já no Discord. A Leti vai pelo computador. O Kuro, assim, na hora ele já tava com o celular na mão, na hora que ele viu que ele respondeu, ele já tava com o Discord aberto e só clicou pra entrar no chamado. Oi, gente. Obrigado por terem vindo. O que aconteceu? O que você quer falar com a gente? A polícia diz que a Clara, que ela mesma foi embora. Mas a gente conhece ela nunca faria isso. Não, isso não pode estar certo. Eles estão errados lá. Clara, ela jamais faria isso. Ela queria muito ir pra faculdade dela. Ela nunca faria uma coisa dessas. Quando eu cheguei, eles estavam tirando ela. Tinham muitas pétalas de flores no quarto. Parece que ela se afogou, encheu a boca e a garganta de pétalas até morrer. Não tem sentido. Mas a porta estava fechada e não tinha janelas abertas. Ela estava sozinha. Eu imagino que deve estar sendo bem difícil para você, Lucas. Mas você sabe mais alguma coisa? Tipo, quem que encontrou a Clara? A minha mãe chegou no mercado e encontrou ela. E aí a polícia só falou isso. Eles olharam e falaram que ela engoliu as flores? E que ela estava sozinha. Fizeram toxicológico. Tive que responder um monte de coisas, como se ela usava drogas, se eu usava drogas. Foi péssimo. Mas ela, meu Deus, com flores, ela nunca faria isso, meu Deus. Ela falou alguma coisa com vocês esses dias? Leti, Laura? Ela parecia estranha? Não, ela tava meio preocupada. Ela tava ouvindo muitos podcasts ultimamente. Não tirava mais o fone. Ficava o tempo todo assim. A mãe vivia brigando com ela porque ela tava o tempo todo de fone na mesa. Tá, mas que podcast que é esse? Ela pelo menos não falou nada comigo. Eu conversei com ela alguns dias antes e eu achei que tava tudo ok. Ela falou alguma coisa com você, Leti? Não, gente. Ela tava normal. Como assim? Não, isso não tá certo. Eu perguntei pra ela e ela me proibiu de pesquisar. Você sabe o nome do podcast? Não, mas eu encontrei uma anotação dela. E ela tava pesquisando sobre uma radialista, Cecília Mendonça. Lucas, tá acordado? Vai dormir. Se eu for aí e tu tiver no computador, vai ficar de castigo. Pessoal, eu volto. Se eu tiver informação, eu trago pra vocês. E ele sai da chamada. Meu Deus. O que tá acontecendo, gente? Como assim? Que coisa é essa? Flores? Gente, ela nunca faria isso. Ela nunca faria isso. A gente conhece muito bem a Leti. A gente sabe que ela jamais faria isso. Meu Deus. Vocês já ouviram falar nisso da Cecília Mendonça? Não, eu achei que ela tivesse falado algumas coisas pra você. Assim, eu confesso que eu não sei qual que é a coisa do podcast. Mas o estranho, na verdade, é a Clara escutar algum podcast que ela não quer obrigar todo mundo a escutar. Isso realmente é estranho. Não faz o menor sentido. Por que esconder isso? Será que tem alguma coisa nisso? Normalmente ela sempre fala sobre os podcasts que ela escuta. Ela sempre obriga a gente a escutar junto com ela.
Ou se não, ela pelo menos dá um nome do podcast pra gente e ela não falou nada pra ninguém, nem pro irmão dela. Isso tá muito esquisito. Enquanto isso, o Kuro tá digitando tá fazendo uma pesquisa. Cecília Mendonça, só pra ver, sim. É Cecília Mendonça Podcast, até pra... O primeiro resultado que aparece é um podcast chamado Contos da Meia-Noite. O episódio 100 se chama Cecília Mendonça. Ele tem 183 episódios. Não, desculpa, ele tem 182, tá certo? 182. Faz diferença. Episódios. Deixa eu anotar. Gente, eu pesquisei aqui eu pesquisei Cecília Mendonça Podcast e achei um podcast que chama Contos da Meia-Noite e tem um episódio 100 dele que chama Cecília Mendonça. Só pode ser esse. Manda o caminho, vamos escutar, ver o que a gente acha. Eu encaminho pra elas na hora, né? Mando no nosso grupo. Você quer que a gente, como a gente já tá aqui, alguém pode espelhar a tela e a gente pode escutar juntos também. Isso. Pode ser? Tá, tudo bem. Olha, eu não sei se... Tá, vamos. E aí eu vou espelhar e dar play. O podcast ele é curto, ele tem em torno de 22, 23 minutos. Ele conta a história de uma radialista, de uma rádio no interior de Santa Catarina. Vocês estão no interior de São Paulo. Uma rádio chamada Caminhos da Serra. É uma narradora contando que essa Cecília Mendonça trabalha nesta rádio e que numa noite, numa gravação de um podcast chamado Contos da Meia-Noite, um homem segurando um buquê de flores entrou no estúdio. Ele tentou abordá-la, ela não aceitou essa abordagem e ele então, arrancando as flores com a mão, empurrando na boca dela, ele acaba a sufocando. É uma história bem assim, o áudio não tem uma grande qualidade, a narração não é uma narração muito profissional e é uma história meio sem pé nem cabeça. Bizarro isso, gente. Tá, e a voz de quem grava o podcast é feminina ou masculina? Feminina. E ela não se identifica, não tem nem no post, nem no próprio áudio fala quem está fazendo a narração. Fala só da rádio, que o programa é toda quinta-feira. E assim, na hora que a gente está escutando o podcast, ou na descrição dele, fala se são histórias reais. Sim, histórias reais, dramatizadas. No interior de Santa Catarina tem tipo alguma forma de contato? Sei lá, o Instagram, Telegram, e-mail. Tu vai pesquisar o nome da rádio? Sim. A rádio tá fechada há pelo menos 2 anos. Lauren, você achou alguma coisa também falando por que a rádio tá fechada? Eu acho alguma coisa, eu acho. 2 dados, teu atributo ou mais. 4 e 4. São 2 acertos. Tu encontra notícias de que a rádio foi vendida por um conglomerado maior. Ela atualmente serve de repetidora de uma grande rádio assim do litoral para que ela toque mais pro oeste catarinense. Fala-se apenas em venda, e daí o nome da rádio sumiu e isso foi substituído pelo nome da rádio principal, né? Qual que é o nome da rádio principal? Atlântida. Leti Kuru, pelo jeito eles fecharam porque ela foi vendida por uma empresa maior e agora ela se chama Atlântida. Eu acho que melhor. Eu tava com medo de falar que tinha sido porque essa Cecília tinha morrido lá e coisas desse tipo. Mas... Não tem nada aqui não. A Leti vai tentar procurar só o nome Cecília Mendonça nas notícias, sabe? Enquanto o Instagram da própria notícia, enquanto o Instagram dela, tu encontra fotos de arquivo pessoal, fotos da própria rádio da época, né? Tu encontra a notícia da morte dela na rádio. Eu mando pra eles no chat, tipo, gente, olha aqui. Ela morreu mesmo por conta das flores? Por conta do maluco, né, que tentou fazer isso. Cara que sufocou ela por conta das flores. Certo. Ai, tá, mas assim, tudo bem, teve essa história das flores. Faz sentido. O que a Clara fez? Será que ela foi atrás do cara e o cara conversou com ela? Gente, não... Peraí, a Clara tava gostando de alguém ultimamente? Essa pessoa era um maluco igual esse? Tem alguma informação, Guaxa, sobre esse suspeito ou alguma coisa assim? Não, o crime ficou sem solução. Meu Deus. A gente precisava descobrir o que a Clara andou fazendo esses dias. Ai, gente, peraí. E aí,
O Kuro pede pra elas esperarem um pouquinho e ele vai, tipo, olhar a rede social da Clara, dar uma rondada assim, ver se ela comentou em alguma coisa, dá uma stalkeada. Ok. 2 dados. 5 e 3. Um acerto simples. Ultimamente tem postado pouco, né, assim, antes do fatídico dia, né, obviamente. Ela tinha parado de postar tanto. Antes ela estava sempre atrás de histórias, retweetando vídeos e podcasts. Ela postou pouquíssima coisa no Blue Sky, né? Não é nem retweetar, soltar, repostar as coisas. E no Instagram, esse mesmo que ela costumava postar fotos, ela não postou nada. Ela tava meio sumida das redes agora, olhando em retrocesso. Gente, eu até tentei dar uma olhada aqui, dar uma stalkeada na Clara, mas eu tava com esperança que ela tivesse talvez comentado alguma coisa sobre, mas ela tava sumida mesmo, né? Poxa, gente, eu nem reparei que ela não tava comentando direito. Eu tive uma ideia, mas eu não sei se a mãe dela vai permitir isso. A gente podia ir lá amanhã e dar alguma desculpa pra ver o quarto da Clara, ver se a gente acha alguma coisa. Isso, a gente vai lá, dar os pêsames, e diz que a gente pode ficar um tempinho lá, talvez ela deixe. Sim, né? Com vocês lá, eu acho que ela deve deixar. Pra mim, no velório, ela me olhou com a cara bem feia. Tá, mas eu acho que a sua ideia é bem melhor do que a minha. Eu ia falar pra gente ir lá agora de noite e pedir pro Lucas abrir a janela e a gente subir. Mas eu acho que é melhor a gente seguir o seu plano. Eu acho que se ela encontrasse a gente lá agora, ela iria te olhar com uma cara mais feia ainda. É verdade. Deve ser por isso que ela me encarou feio. Como informação extra, chove horrores lá fora. Como dito antes, a cidade está um caos. Amanhã a gente pode ir. Tá, tudo bem. E vocês estão bem, né? Medida do possível. Olha, se vocês forem fazer alguma doideira, vocês sabem que vocês contam comigo. Então, vocês me avisem antes. Vamos amanhã, hein? Nós somos amigos e sempre que vocês precisarem de alguma coisa, eu também vou estar aqui. Não é pra nenhum de vocês fazerem nada. A gente vai passar por esse luto juntos. Juntos, então. Isso. Tá, eu vou tentar dormir. Esses dias eu não dormi bem e amanhã de manhã a gente se encontra. Ok, na porta da casa da Clara? Pode ser. Tudo bem, Leti? Tudo certo. Então, boa noite, gente. Boa noite. Até mais. Alguém assinou o feed? Eu acho que o Kuro, na hora que ele pesquisou, ele já clicou e já marcou ele certinho. As meninas, alguém marcou, não? A Lauri não. Não, a Leite ficou com medo. A Leite começou meio que só a seguir, tipo, as coisas da Cecília. Mas assim, do Contos da Meia-Noite, não. A Lauri só deu umas olhadas nos outros episódios, mas ela quer ficar longe da história do assassinato. Tu foi olhar outros episódios? 2 dados. 2 e 2. São 2 falhas, né? Chama atenção, assim, a única coisa óbvia que te chama atenção, até o 99, os episódios se chamam tipo Programa do Dia Tal. O 100 se chama Cecília Mendonça e todos os 82 episódios ali na sequência, todos têm nome de pessoas, assim. Em sua maioria mulheres, mas tem alguns que são homens também. Eu, como acho que aquilo ali é meio importante também, eu vou tirar um print e encaminhar para os dois. Vocês viram que os outros episódios são nomes também de outras pessoas? Será que todas elas foram crimes mal resolvidos? Quanto tempo, mais ou menos, depois que a gente encerrou a chamada, você mandou essa mensagem? Cara, deve ser o quê? 1h da manhã? A Leite já tá acordada. Ela começou a ouvir os episódios depois disso. Ela ficou interessada, ficou pensando, tem coisa aí. O Kuro também, ele encerrou a chamada e apesar dele ter falado que ia dormir, ele começou a pesquisar, ligou o computador, foi escutar outros episódios, assim, porque ele não vai dormir. Vamos lá. A Letícia e o Kuro estão ouvindo, né? A Letícia foi pros episódios mais atuais ou pros primeiros? Os primeiros. Tá. Os primeiros episódios, eles são um programa de rádio. Eles são apresentados pela Cecília Mendonça. Ela é uma radialista, ela se apresenta como um programa da rádio local. Os primeiros episódios, ela comenta sobre crimes locais, coisas pequenas, né? E à medida que os episódios vão avançando, ela acaba
provavelmente encontrou um nicho que dava um pouco mais de ibope, ela começa a se concentrar a comentar sobre casos reais daí do mundo inteiro, não só da região dela, ao contrário dos primeiros episódios. Isso é o que te chama a atenção ali. O Kuro tá ouvindo o quê? O Kuro, ele deu play no primeiro episódio pra entender mais ou menos o que é, mas como os outros começam a ter nome de gente, ele vai dar play tipo, no logo em seguida do Cecília Mendonça, né? Então no 101 ele dá play e depois ele vai pegar tipo, e escutar o último. Tá, dois dados, Kuro. 5 e 2. Um acerto simples. Até o episódio 99, o programa é praticamente semanal. Ele para ali um mês, pô, sempre final do ano e início de janeiro não tem episódios, né? Mas ele vai seguindo ali semanal por 2 anos, um pouco mais. A partir do 100, ele fica esporádico. Às vezes, em uma semana sai 2, às vezes em um mês sai um só. Ele perdeu a periodicidade. Chama atenção também que a partir do 100, não é mais um programa ao vivo. Pelo menos a apresentadora não coloca como um programa de rádio, não fala que está sendo gravado. É como se do 100 em diante ele se tornasse um podcast independente. Outra informação... O 100 é narrado por uma pessoa não especificada. Os episódios depois são narrados pela Cecília Mendonça. Até o último? Até o último. Eu vou pegando essas informações e vou mandando no grupo pra todo mundo. Depois que eu tenho uma conclusão, sim, eu mando tipo um resumo falando sobre essas coisas. E a voz da Cecília Mendonça, do 101 em diante, é igual à voz da outra. Uma qualidade de som melhor, mas é a mesma pessoa. Meu Deus, ela é um fantasma. Eu digito isso e mando pra eles. E nas redes sociais, ninguém comenta, tipo, nas redes sociais do podcast, ninguém fala sobre isso, porque... inclusive, a data do episódio 100 e as notícias da Cecília Mendonça ter morrido. O episódio 100 bate com a notícia da morte da Cecília, que foi divulgada num jornal pequeno da região. Não foi um assunto nacional. Tá, eu não vou esperar até amanhã. E na hora que eu descubro isso, eu começo uma chamada e vou tentar ligar pra ver se as meninas ainda estão acordadas. A Laura atende. A Leti também. Assim, no primeiro minuto que ela tava com o celular na mão, né? Laure, Leti, eu falei que ia dormir, mas eu fui dar mais uma olhada aqui no podcast e as coisas não fazem sentido. Quem apresentava o podcast era a Cecília Mendonça e aí... Na época que ela morre, tem um episódio 100 falando sobre a morte dela, que quem apresenta eu não faço ideia de quem seja. Mas aí depois que ela morre, saíram vários episódios falando sobre mortes de outras pessoas. E quem apresenta é a Cecília Mendonça? Ela sempre apresentava sozinha? Nunca era com outra pessoa? Sempre sozinha. Os episódios vocês não conseguiram ouvir todos, obviamente. Mas o que vocês ouviram, sempre sozinha. E o episódio 100 é alguém imitando o estilo dela, né? Embora seja uma outra voz. Gente, isso não faz sentido. Será que alguém achou algumas gravações que ela tinha feito antes e tá postando só agora? Ou ela é um fantasma. Não é nada disso. Laura, pelo amor de Deus, que não começa com essa história de fantasma. Já tô começando a me arrepiar aqui. Ok, eu não vou falar nada sobre fantasmas hoje, mas isso é muito esquisito. Talvez tenha sido gravado e alguém postou no lugar dela. Mas mesmo gravado, você disse que a qualidade estava melhor, Kuro? Assim, né? Eu escutei pouco, mas eu fui escutando partes picadas aqui. E assim, parece que é a mesma pessoa, talvez só o áudio, né? Porque os primeiros episódios parece que eram gravados de qualquer jeito. Parece que melhorou. Tipo, ganhou mais recursos. Mas talvez seja por isso que a Clara tava tão doida querendo escutar mais. Talvez ela queria entender. Isso não faz o menor sentido. Vocês já procuraram sobre a rede social da Cecília Mendonça? Sim, ela tem Insta. E não tem nada lá, Leti? Nos últimos 2 anos ela não postou nada. Teria algum número pra gente tentar entrar em contato com ela? Não. A Clara deve ter descoberto alguma coisa. Eu acho que sim. A gente vai ter que... Ou a mãe dela vai deixar a gente entrar lá, ou a gente vai ter que dar um jeito de entrar amanhã. Ela vai deixar. Com certeza ela vai deixar. Tá, talvez eu fique do lado de fora e só vocês vão, mas tudo bem. Meu Deus, ele curo de novo não, por favor, não tente pular mais nenhuma janela. Não, eu tô tentando evitar que ela se recuse a abrir a porta.
Mas eu vou estar com vocês. Qualquer coisa vocês me chamam. E agora eu vou ver se eu consigo dormir mesmo. Se vocês descobrirem alguma coisa, depois vocês me avisam. E aí o Kuro, sai. Certo. Ai, Leti. Eu também vou ver se eu consigo dormir. Boa noite de novo. Boa noite. Se você precisar de alguma coisa, você pode me falar. Eu também. A Laura sai da chamada. A Letícia vai fazer o quê? A Leti começou a ficar pensando em mil e uma coisa na cabeça dela e aí ela acabou pegando no fundo. A Laure? A Laure, ela, quando eles falaram sobre a rede social da Cecília, ela ficou stalkeando se ela tinha algum parente, alguém próximo, se ela postava fotos. Eu acho que ela deve ter dormido no processo. Vamos ver. O Kuro? O Kuro colocou o fone, colocou os episódios pra tocar e deitou. Até algum momento que o sono tenha sido mais forte. 1 Letícia, 2 Laure, 3 Kuro. Letícia, tá começando a pegar no sono ali, o celular do teu lado, né? Tava com ele ali. Uma notificação no celular te acorda. São 3 e pouco da manhã. O podcast Contos da Meia-Noite lançou um novo episódio. O episódio se chama Clara Fontes. Eu vou ligar pros outros dois desesperada, não vou nem escutar, eu só dei chamada pra eles. Oi, Leti, que foi? Meu Deus, eu tava tendo um pesadelo. O que aconteceu agora? Gente, o podcast, ele acabou de postar mais um... eles postaram a morte da Clara. O quê? Olha aqui! Aí eu espelho a tela e eu mostro pra eles. Isso não é possível. O que é isso, gente? Dá play, Leti. Você já escutou? Não, ainda não. A hora que eu vi, eu mandei pra vocês. Então bora escutar. Ela dá play. Tá, a Leti vai reproduzir e todos vão ouvir a partir da reprodução dela. Isso. Sim. Clara estava sozinha no quarto. Os fones de ouvido transmitindo a voz hipnotizante do podcast. Desde que a mensagem sinistra ecoou no final do último episódio, ela mergulhou em uma maratona frenética, reouvindo cada gravação como se em algum trecho pudesse encontrar a chave para escapar de sua sina. Lá fora, a chuva martelava a janela, mas Clara não parecia notar. Então, enquanto a narração começava a descrever uma jovem assustadoramente parecida com ela, as luzes do quarto piscaram e o ar ao seu redor se encheu de um frio intenso e inquietante. De repente, uma estática perturbadora interrompeu o áudio e Clara sentiu algo atrás dela. Virando-se lentamente, viu a criatura emergir das sombras. Era alta e etérea, como se composta de uma névoa escura misturada com frequências pulsantes de luz distorcida. Seu rosto parecia estar constantemente mudando, com olhos brilhantes que eram poços de estática. O som da sua aproximação era como o zunido de uma rádio fora de sintonia, crescendo cada vez mais alto. Clara tentou correr. Ela abriu a porta do quarto e disparou pelo corredor, mas os ecos da criatura a seguiam, reverberando pelas paredes. Cada passo que dava era acompanhado por uma voz sussurrante que repetia trechos do episódio, como se zombasse de sua tentativa de escapar. Ela desceu correndo as escadas, tropeçando na pressa, e tentou alcançar a porta da frente. Antes que pudesse abrir, sentiu o ar ao seu redor ser tomado por uma pressão esmagadora. A criatura apareceu diante dela, atravessando a matéria como se fosse apenas uma transmissão. Clara gritou, recuando para longe, mas mãos incorpóreas e nebulosas a agarraram. A força era irresistível. Ela foi levada de volta ao quarto, onde o fone de ouvido ainda conectado emitia o som do podcast. Antes que pudesse reagir novamente,
A criatura estendeu seus dedos espectrais, pressionando-os contra os lábios de Clara, enchendo sua boca com pétalas invisíveis, sufocando-a enquanto os ecos do episódio ressoavam pela casa vazia. A criatura desapareceu tão silenciosamente quanto chegou, deixando Clara caída no chão, cercada por pétalas de flores reais que não estavam ali antes. Letícia cai da chamada. A luz na casa da Letícia apaga. O podcast continua. E agora que você conhece minha história, você é o próximo. O episódio se deleta. Meu Deus. Kuro. Cadê a Letícia? Meu Deus, eu pulo da cama e tô indo pra porta. A luz volta, Letícia. Leti? Meu Deus, a Letícia tá paralisada, assim, virou uma pedra. Leti, ela caiu da chamada. Ela caiu da chamada. A luz piscou e voltou. Se ela quiser voltar, ela pode voltar. Ela dá um tempinho assim, ela dá uma respirada e aí ela chama vocês, aí ela volta pra chamada. Vocês ouviram aquilo? Na hora que você volta pra chamada, você escuta o Kuro, tipo, você tá bem? E ofegante. A Lauri já tava com a mão na maçaneta da porta da casa dela pra sair pra sua casa. O que aconteceu, Leti? Gente, ouvi uma voz dizendo que eu sou a próxima. Vocês não vão me deixar sozinha nessa, né? Eu tô indo pra sua casa. Eu já tô no caminho. E você escuta o Kuro andando. Eu desligo e saio correndo. A Leti tá em posição fetal, assim, tremendo e só respirando. Ok. Kuro e Lauri, tá chovendo horrores lá fora. Uma chuva pesada. É 3 e pouco da manhã. O que vocês pretendem fazer? Pegar um guarda-chuva, uma capa de chuva, minha bolsa, que tem uns salzinhos lá, eu espero que isso proteja a Leti, e eu vou sair correndo. Vai ser assim mesmo. A gente tem quantos anos mesmo? 18. 18. Quer dizer, a Clara tinha 18. Vocês têm aproximadamente a mesma idade. Ô Lauri, o Kuro te manda uma mensagem falando: eu tô passando aí pra te buscar. Ela já tá bom, ela já tava vestindo a capa de chuva, ela desiste, tira a capa de chuva, coloca o guarda-chuva no chão. Ok, tô te esperando. O Kuro, como garoto punk, ele tem uma moto e ele já tava correndo pra garagem na hora que desligou, e agora ele já pega a moto e vai buscar a Lauri e eles pra irem pra Leti. Numa tempestade, bem. Numa tempestade, exatamente. Ele vai devagar? Vai, mas as casas não são tão longe. Eu sei que você tem uma moto, né? Sabe. Sim, sabe. Vou colocar a capa de chuva de novo. Mudei de ideia. Mudei de ideia. Letícia tá fazendo o quê? A Letícia tá pensando na vida, em posição fetal, se abraçando, morrendo de medo. Ok. Curo 2 dados. Ok. Já atributou menos. Meu Deus. Eu tirei 5 e 5. Tu começa a conduzir tua moto ali na chuva, né? Quando numa curva, assim, ela acaba a roda da frente num buraco que tu não viu porque a água cobria, né? A moto, então, ela dá aquele solavanco, corta um pouco o próprio pneu ali, a estrutura da frente da moto. E tu é lançado, assim, rolando pelo chão, assim, tu sente um molhado, assim, como se tivesse... a água dá uma amortecida, né? Mas a dor ainda está ali. Lauri, o Kuro tá demorando um pouco. Eu começo a me balançar assim na porta, ansiosa, eu tento ligar pra ele. Nada? Nada. Droga, Kuro, meu Deus. Eu ligo pra Leti. Oi, Lauri. Coloca sal em todas as janelas. Pega, você lembra daquela sálvia que eu te dei? Coloca também, faz um incenso, coloca tudo na sua casa, nada vai poder te pegar. Eu vou ir pra aí. O Kuro tá demorando muito pra chegar aí, talvez, eu espero que não tenha acontecido nada com ele. Mas não se preocupa, tá? A gente tá chegando. Ai, meu Deus, tá, eu vou tentar segurar as pontas aqui, acho que eu vou ir lá acompanhar a mãe. Eu pego de novo o guarda-chuva e eu saio pela porta, na chuva mesmo, tentando ver se eu consigo ver alguma coisa enquanto eu tô indo em direção da... Peraí, eu sei onde é a casa do Kuro, né? Sabe. Eu vou tentar ir pra casa dele. 2 dados, você atributou mais pra te guiar naquela chuva.
3 e 1. Ok. É um acerto crítico, né? Tu anda um pouco assim, desce um pouco a rua ali. Tu vê a luz do farol da moto assim, caída na estrada, né? E como foi um acerto crítico, tu logo vê o teu amigo assim caído no meio da estrada. Ainda bem que é madrugada, né? Mas nunca você sabe quando o carro pode passar, caído no chão. Ele tá inconsciente? Ele não tá se mexendo. Eu vou até ele, eu vejo se eu me agacho até ele, eu dou uns tapinhas no rosto dele pra ver se ele acorda. O Kuro acorda ali. Meu Deus, o que você tava pensando em sair com essa moto nessa chuva? Eu ponho a mão no... E a Leti? A gente precisa ir até lá, eu não posso deixar uma amiga desesperada e um amigo machucado. Eu tô, tipo, apesar de eu ter dado uma desmaiada, eu sinto que eu quebrei alguma coisa. Tu tá com muita dor, mas tu não parece ter quebrado nada. Ele tem sangue nele? Não. Vai correndo pra Leti. Eu vou jogar a moto aqui num canto e depois eu te alcanço. Você precisa de ajuda? Pra poder, eu tento ajudar ele a levantar. Meu Deus do céu, o que você tá pensando? Não. Ai, eu já dei muito trabalho, eu já atrasei. Pode ir. Vai atrás da Leti. Eu vou ver se meu telefone funciona e eu vou ligar pra ela e ficar com ela em chamada. Ou talvez você vai conversando com ela também, se acontecer alguma coisa. Certo. É bom que você esteja lá em menos de 20 minutos, ok? Tá, eu vou tentar. Obrigado. E eu vou levantando assim, mais ou menos, e tipo, vou tentando te empurrar pra você ir e tipo, não, tá tudo bem, eu resolvo aqui. Eu olho pra ele com uma cara bem feia, aí eu saio andando, resmungando e ligando pra Leti de novo. Leti, tu tá abrindo a porta do teu quarto pra eu buscar... Tu veio pros teus pais ou pegar sal, alguma coisa que tu falou, ou tu vai ficar no quarto? Ela ia ir lá com os pais dela. Tu abre a porta do quarto e tem um buquê de flores assim, caído na frente da tua porta. Ela cai no chão de bunda, assim. Tipo, de susto que ela tomou. Ela só tá sentada olhando o buquê, petrificada. O teu telefone toca. Ela vê o número, é a Laure. É a Laure. Ela atende o Laure tem um buquê na minha porta, Laure. A voz do outro lado não é da Laure. Eu tô indo te buscar hoje. Ela só desliga a chamada. E ela tá, tipo, com os olhos muito regalados. Laure tá dando ocupado o celular da Letícia. A Laure começa a correr. Tipo, ela tá correndo na chuva. Ok, 2 dados, atributo ao menos. Vamos lá. 6 e 2. Tu chega até a entrada da casa da Letícia, né? Eu começo a bater na porta. Eu tô esmurrando a porta. Letícia, tu escuta o barulho de alguém batendo na porta, né? O que tu vai fazer? Ela tá morrendo de medo, até não gritarem, tipo, quem que é, ela não vai sair do lugar, ela ainda tá olhando o buquê petrificada. A Laura não tem resposta, então, certo? Não. Ela começa a gritar: Leti, seu João, senhora Maria, cadê a Leti? E se ninguém me responder, se ninguém vier, eu vou tentar roubar a porta. Um barulho de estática, assim, muito forte nos teus ouvidos, como se o áudio, né, naquela região ali não estivesse funcionando como deveria funcionar. E ninguém te responde. Eu entro em desespero. Tem alguma pedra ali, uma pedra bem grande que eu posso acertar na maçaneta? Tem um dado. 2. Perfeito. Tu destruiu a maçaneta ali. Eu abro a porta com tudo e eu tô correndo em direção ao quarto da Leti. Kuro, tu tá lá, tirando a moto, tira a moto do caminho, né? Tá mancando um pouco, o que tu vai fazer? A moto não tá em condição de usar, né? Não, o pneu da frente tá meio torto, meio zoado. Ele joga ela pra um canto e ele vai correr o que ele consegue correr, apesar da dor ali. E tipo, vai mancando mesmo e ele vai correndo pra encontrar a Letícia e a Laura. 2 dados, tu atributou menos. 3 e 2. A adrenalina ali, a situação te faz ignorar a dor e tu começa a correr. Letícia, as luzes do teu quarto começam a piscar. Escuta um barulho de estática muito forte, assim. Tu sente uma presença atrás de ti. O que
que você vai fazer? Ela vai sair correndo e ela vai tentar ir pro banheiro pra colocar algodão nos ouvidos. Ela tá achando que isso vai resolver. Laure, tu entrou na casa, viu a Letícia passar correndo em direção ao banheiro. Eu comecei a gritar, Leti, o que você tá fazendo? Por que você me respondeu? O seu celular tava ocupado, eu tô indo atrás dela. Tu dá o primeiro passo pra ir atrás dela do banheiro, do quarto dela, de onde ela saiu, uma criatura muito alta. Lembra uma mulher meio etérea, assim, só que com os olhos como se fosse uma estática de TV antiga, se abaixa para poder sair do quarto, né? E ainda fica meio curvada para poder andar com o teto ali, porque ela é mais alta que o teto da casa. Ela te olha nos olhos, assim, leva um dedo muito fino, muito grande ao que seriam os lábios dela, para te fazer silêncio, e ela tá indo em direção ao banheiro. Ação. Eu, como gosto de assombrações, eu sei algum jeito de atacar essa coisa? Não faço ideia. Tens alguma... Se quiser dar alguma ideia, a hora é essa. Tem uma garrafa d'água na bolsa que eu tô carregando? Eu imagino que não. Pode ser, tava lá antes. Né? Eu vou pegar, abrir a garrafa d'água e tentar atacar essa sombra com a garrafa d'água. Ok, um dado, teu atributo ao menos. 3. Que é um acerto crítico, né? A água, quando atinge a criatura, por motivos que ninguém sabe o que seja, a criatura ela meio que se encolhe e volta pro quarto. Eu acho que minha avó benzeou a minha água. Leti, eu fecho a porta do quarto da Leti e eu tô indo em direção ao banheiro. Meu Deus. A Leti, a Laure entra no banheiro. A Leti só abraça a Laura assim. Eu acho que o negócio tá atrás de mim. Eu vi o que é aquilo. Meu Deus, onde que tá o couro? Meu Deus, você tá bem? Ela te machucou? Eu tô olhando a Leti inteirinha pra ver se ela tá machucada. A Leti tá chorando muito, tá com um algodão nas orelhas. O couro chega, a porta foi arrombada. Ele já entra gritando, né? Tipo, Leti, Laure, cadê vocês? E vai, tipo, procurando elas. E se tiver qualquer coisa pela casa, pelo caminho, ele já vai pegar isso. Então, tipo, cadeira, vassoura, o que tiver, ele vai pegar na mão já. Aí você escuta basicamente 2 adolescentes chorando no banheiro. Se caso você tenha ido em direção ao quarto dela. Se eu escutei elas chorando, eu vou correndo pro banheiro. Perfeito. Leti, Laure, o que tá acontecendo? A Leti abraça o Kuro também. A gente abraça o Kuro também. Alguém invadiu aqui? Chorando assim, ela tá aqui. Aquela coisa, o que é aquilo, gente? Eu nunca vi um negócio daqueles. Ela quem? Cecília? Não, aquele negócio que tava no podcast, aquilo que matou a Clara. Ele tá atrás de mim, Kuro, me ajuda. Tá, seus pais? Verdade, onde que tá o seu João e a senhora Maria? O quarto do pai de vocês se abre, do pai da Letícia se abre. O seu João sai assim assustado. O que vocês estão fazendo? Ele olha pra porta assim. Eu vou chamar a polícia. Não, pai. Tem uma coisa no meu quarto, pai, cuidado. Teu pai cata ali um rodo que tava ali próximo, foi usado pra tirar água por causa da chuva. Ele abre a porta do quarto. Ele volta com o rodo na mão. Não tem ninguém aqui. Pai, tinha uma coisa aqui. E é por causa da Clara, pai. Por favor, deixa eles ficar aqui comigo hoje. Só essa noite. Ele olha pra porta arrombada, né? Foram vocês que fizeram isso? Ela tava em perigo. Eu tinha que tentar salvar a Leti. Me desculpa pela porta. Eu vou falar pro meu pai vir aqui arrumar isso depois, mas a Leti é mais importante. Vocês estão nervosos. Perderam a amiga de vocês. Tá. Podem ficar juntos. Ele aponta o dedo pro Kuro. Mas vou ficar de olho, hein? Pode confiar, seu João. O Kuro tá, tipo, perdido, porque ele chegou no meio do rolê todo. E ele, tipo, ele não sabe o que aconteceu exatamente com a Laura e a Leti, o que é que elas viram. Não tá entendendo também o que o pai da Leti não viu. E ele meio que fica paradinho, assim, esperando, vai deixar ele sair pra depois conversar com ela. A Leti, tipo, dá um abraço no pai, dá boa noite e o pai vai ficar tudo bem, tá bom? Muito obrigada. Tá. Vou deixar a porta do meu quarto aberta. Ele encosta a porta da casa, ele coloca uma cadeira, assim, pra tentar segurar a porta de alguma forma, pelo menos pro vento não abrir, né?
Ele olha feio de novo pro Kuro, porque ele tomou que provavelmente quem arrombou a porta foi o Kuro. Né? E o Kuro não vai fazer nada pra não assumir a culpa. E o seu João vai pro quarto dele, tá lá conversando com a esposa. Vocês estão no quarto da Letícia. Laura e Leti, agora vocês me explicam o que aconteceu. A Leti conta tudo que, tipo, ela atendeu a Laura e não era ela. E conta que ela sentiu a presença, que veio o buquê na porta. O buquê tá ainda na porta, Clara? O buquê tá na porta. Ela deixa o buquê bem longe, mas ela aponta pro buquê. E ela continua chorando, assim, ela vai contando tudo, soluçando e chorando. E assim que eu cheguei, a Leti não me escutou, nem o seu João, nem a senhora Maria. Então eu arrombei a porta, foi a única solução. E quando eu tava indo pro quarto da Leti, a Leti passou e tinha uma criatura enorme, feita de estática. Ela ia atacar a Leti, então eu ataquei ela. Foi com uma garrafa d'água, mas ela encolheu e voltou pro quarto e agora ela não tá mais aqui. E essa coisa falou com você na hora que a energia caiu? Uhum. Então, Laurice, se ela se encolheu pra água, vamos pegar mais água. Vamos lá embaixo na cozinha. Não, mas eu acho que foi meio que uma sorte, porque às vezes a minha avó coloca umas coisas estranhas na minha água, mas eu não sei se qualquer água vai funcionar. E água por água, os dois teus amigos estão encharcados. Né? Gente, vocês querem tomar um banho? Vocês estão muito molhados, hein? Lauri, vem cá que eu te dou umas roupas. O Kuro olha meio sem graça, porque tá molhando sua casa toda, mas ele vai atrás do buquê e vai pegar o buquê pra dar uma olhada, o que tem nele. É um buquê de flores, parece normal. Pega, abre ele assim, se ele não achar nada, merda, tipo, joga ele no chão. Me joga fora da janela, pelo amor de Deus, não me deixe isso aqui. E se a gente queimar ele? Fazer churrasco do buquê? Eu não quero isso, gente, por favor. Bem, eu acho que em vez de jogar fora, é mais fácil queimar. Dizem que queimar as coisas é um libertamento pros espíritos. Vamos. Ok. Alguém fuma? Por que vocês estão olhando pra mim? Eu não fumo, eu já falei. Olha, Kuro, eu já vi algumas coisas estranhas. Você não tem um isqueiro aí, não? Não, eu não tenho. Acho que na cozinha tem fósforo. Vamos lá. Eu ainda dou mais uma encarada pro Kuro, que eu tenho quase certeza que eu já vi ele fumando. Gente, eu pego o buquê, você fica longe do buquê, Leti. Eu não quero encostar nisso aí. Certo. Então, Kuro, você quer queimar ele? Eu não sei, você que é mais esperta que eu pra essas coisas aí, tipo, eu não sei o que tem que fazer, eu só vai. Perigoso botar fogo na casa. É melhor você. A gente vai então pra cozinha, coloca o buquê dentro de uma tigela? Na churrasqueira. Na churrasqueira? Você tem uma churrasqueira dentro da cozinha? Uhum. Ok. Eu não sei ligar isso daqui não, Leti. Por favor, ela dá os fósforos pro Kuro. Faça as honras. Kuro, tipo, dá de ombros assim, acende. Tá, é só botar fogo, né? Acho que... Não tem que pegar sal também, eu tenho uma série. Isso, eu vou... onde é que ficou o sal grosso aqui? Ela abre as portinhas embaixo da pia, tira o potinho com sal e pega pra Laura. Certo. Mas assim, isso aqui... Tá, ele tipo bota fogo no negócio assim, mas você escutou uma parte que a gente não escutou e o bicho falou que ia vir atrás de você. Isso. Tá, e se a gente escutar então essa parte? E ele tipo abre assim pra olhar se ele encontra o episódio no feed. O episódio tá lá. Você tem certeza, Kuro, que quer fazer isso? A gente pode pegar essa coisa. Antes de a gente fazer isso, a gente pode pesquisar também. Como pega essa coisa? Aí tá, aí se a gente se preparar, beleza. Porque se a gente for fazer isso, aí vai ser 2 vítimas. Tá, assim, essa coisa de pesquisa eu vou deixar com vocês. E na hora que a gente tiver que fazer qualquer outra coisa, vocês me falam e eu faço. É mais fácil. É igual quando a gente faz trabalho em grupo. Beleza, continua tacando sal aí. Continua virando o buquê assim, ele vai queimar bem e a cinza a gente taca lá fora. O Kuro tá tipo queimando assim, mas ele não tá dando muita importância pro buquê. Mas a gente vai continuar molhado assim ou é melhor a gente subir depois que queimar o buquê, tomar um banho e a gente pesquisa? Tá, eu vou pesquisando enquanto você vai tomando banho. Eu já arrumo umas roupas pra te dar também. Certo. Eu então deixo a Leti com o Kuro e vou pro da Leti. Laure, não. Espera.
A gente não sabe. E se esse bicho aparecer e te pegar? Então, a Leti vem tomar banho comigo? Eu acho melhor a gente ficar junto. Eu fico do lado de fora, mas assim, a gente fica perto. Então, eu acho que o buquê já terminou de queimar, né? Sim, tá bem da churrasca. O Kuro balança assim, tá tipo quase pegando na mão dele, que tava prestando atenção em vocês. Queimou. Vamos lá em cima, então. Isso. Ok, as duas vão tomar banho e o Kuro vai fazer o quê? Ele vai ficar na porta, perto delas. E apesar de parecer que ele tá ali na porta pra defender, ele também não quer ficar sozinho. E talvez seja metade medo, metade pra defender. Metade coragem, metade medo. Não, e elas deixam a porta meio entreaberta e tipo, Kuro, não olha. Mas elas deixam a porta entreaberta, elas não fecham completamente. Ele tá tipo sentado de costas, ele não vai olhar, mas ele tá tipo tenso. São vários sentimentos. As duas tomam banho, tranquilamente. Quer dizer, tranquilamente. Na medida do possível, as duas tomam banho. O dia lá fora já começa a não clarear, porque ainda chove, embora a chuva tenha diminuído um pouco, né? Mas são 5 e pouco da manhã. Aí agora, Kuro, você quer tomar banho? Eu pego uma roupa do armário que tem as roupas do meu pai, bem tranquilo. Não, eu prefiro uma roupa sua do que a do seu pai. Tá bom. Me empresta uma camisa qualquer. Vai ficar curto, mas é isso aí. Você pega um pijama pra ti. A gente vai ficar aqui do lado de fora enquanto você toma banho. E o Kuro também vai tomar banho. Ele toma banho rapidão, assim, só pra, tipo, jogar a roupa ali mais ou menos num canto e veste a roupa da Leti sem problema algum. Vocês querem tentar dormir um pouco? A gente pode fazer turno pra poder dormir. E vamos pesquisando, gente. Eu quero saber como matar essa coisa, porque eu ainda tô com muito medo. A gente pode ir, tipo, enquanto um fica acordado, essa pessoa vai pesquisando e os outros dormem, pode ser? Ou vocês preferem de uma outra forma? Pode ser, sim. Eu faço companhia pra quem for ficar acordado. E é isso. Eu não tô em condições de dormir, não. Ok, então eu vou tentar dormir um pouco enquanto a Leti pesquisa, aí depois eu pesquiso, ok? Certo. Ok, vocês estão pesquisando na internet, estão ouvindo os episódios, o que vocês estão fazendo exatamente? Eu vou pesquisar na internet monstros do rádio, coisas nesse sentido, sombras do rádio. Um dado. 6. Tu encontra algumas lendas assim pelo mundo e tal, nada muito específico. Alguns fóruns mais obscuros que já não tem postagens há um bom tempo falam desse podcast em específico. É uma criatura que envolve essa estática, que envolve som, né? Mas assim, poucas postagens, tudo anônimo, nada de muito especial. Leti, eu tô pensando que a gente ainda pode manter o plano de ir na casa da Clara. Se ela deve ter tido mais tempo para pesquisar algo. Talvez ela já tenha alguma resposta. Pode ser. Vamos ir depois de tomar um café da manhã. Certo. A gente espera a Laura acordar e aí a gente vai lá. E se por acaso a mãe dela falar que não vai deixar a gente entrar, a gente invade também. A Laura já mostrou que ela é boa em arrombar a porta. Ai, a Laura é incrível. Isso, tipo, quando ela fala que a Laura é incrível, a Leti, tipo, se aproxima, passa a mão e tira o cabelo da cara da Laura dormindo, fica olhando com uma carinha de apaixonada, assim, pai. A Letícia gosta da Laura, é isso? Uhum. E a Laura gostava da Clara. Quarteto amoroso, gente. E o Kuro também gostava da Clara. Isso, o Kuro gostava da Clara. Ponto pra Letícia que tem um amor vivo. Vocês então tomam café ali, o clima dá uma... Vocês são muito amigos, né? O clima ele dá uma normalizada um pouco, a adrenalina dá uma baixada, embora o medo ainda exista, né? Mas à medida que a chuva para e alguns raios de sol começam a aparecer lá fora, dá um pouco mais de calma para vocês. Vocês vão até a casa da Clara, né? A mãe da Clara, assim, os olhos bem inchados, assim, de alguém que não dormiu, abre a porta para vocês. Pois não? Qual que é o nome dela? Gabriela. Gabriela. Bom dia, dona Gabriela. Eu olho meio pra Leti e procuro porque eu não sei exatamente o que falar. Ela dá um abraço em vocês. Vocês também estão sentindo a falta dela? Sim. Nossa, tia Gabi. Entrem. Já tomaram café? A gente já tomou, sim. É que a gente queria
tipo, passar mais um tempinho no quarto da Clara pra gente tentar se despedir, sabe? 2 dados. 5 e 5. 2 acertos. Ela dá um sorriso fraco assim pra vocês. Ela tira uma chave do bolso e abre a porta do quarto, né? Se vocês puderem não bagunçar muita coisa, eu queria manter ele assim por um tempo. Muito obrigada, tia. Bem, onde que tá o Lucas? O Lucas tá dormindo ainda. Eu dei um dos meus remédios pra ele pra ajudar. Ok. Kuro? O Kuro só abaixa a cabeça assim, que ele tá quietinho. Ele, licença, dona Gabi. E ele vai andando junto com as amigas. Vocês estão no quarto da Clara. Onde vocês acham que é melhor a gente olhar primeiro? A gente podia se dividir. Alguém olha na escrivaninha, nas gavetas, embaixo da cama, no espelho. Computador, celular. Eu acho que a gente tem que olhar se ela notou alguma coisa, se ela tava tentando resolver. Porque no episódio falou, né, sobre ela tá escutando tudo e reescutando depois de alguma mensagem que ela escutou. Eu posso olhar a escrivaninha primeiro e vocês olham as outras coisas? Eu vou procurar embaixo da cama. Ok, Letícia embaixo da cama, 2 dados. 4 e 3. Perfeito, 2 acertos. Nada que chame muita atenção ali. Tem uma caixa com alguns diários ali, da Clara, né? Mas fora isso, poeira. A Laura tá olhando a escrivaninha da Clara. Tá, eu vou deixar a escrivaninha por último. O Kuro tá olhando onde? O Kuro vai ligar o computador dela e vai tentar ver se não tem senha e acessar. Tem senha, um dado, atributo a mais. 3. Não, tu não consegue passar pela senha. Laura, que tá olhando as anotações na escrivaninha ali do lado do computador, 2 dados. 4 e 5. 2 acertos. Tem, assim, um caderno em que ela tem várias anotações sobre o podcast, sobre os episódios e tal. Cada episódio, depois do 100 em diante, tem uma página, assim, dedicada ao nome da pessoa, que é o nome do episódio. E embaixo, assim, anotações de quando a pessoa morreu e de quando o episódio saiu. Parece que todos os episódios é sobre alguém que morreu em algum lugar do país ali. Tu tirou 2 acertos, né? O episódio 152, chamado Juliana Barros, tá anotado assim em vermelho. Ela não morreu. A Juliana não morreu? Não. Segunda anotação, né? Juliana Barros. Eu me viro pros dois. Olha, essa Juliana do episódio 152, ela não morreu. Vamos ver o que ela fez. Ela não morreu, ela deve saber o que tem que fazer, né? Ela deve saber como derrotar essa criatura. Pesquisa aí, Juliana Barros, vamos ver se a gente acha. Você conseguiu acessar o computador dela, Kuro? Não. Vocês têm alguma ideia de qual que é a senha? Eu tentei algumas aqui, nenhuma. Você não tentou a data de aniversário dela, não, né? Ela com certeza colocaria alguma coisa do podcast dela. O que você acha, Leti? Qual seria a senha? Ela não usava uma senha mais padrãozona? Não é 1, 2, 3, 4. A gente devia escutar e descobrir também quem é essa Juliana Barros também. Eu vou tentar achar, mas Juliana Barros deve ter umas 300. E ele vai, tipo, procurar na internet se ele acha alguém e uma conta dessa pessoa. Coloca Juliana. Deve ter alguma notícia já que saiu isso no podcast. Coloca Juliana Barros foi atacada ou ela saiu viva, alguma coisa do tipo. Enquanto isso, a Leti tá pesquisando no Insta, Juliana Barros. Eu tô ajudando o Kuro a fazer pesquisa com a Juliana. Kuro, 3 dados. Tô tendo ajuda. 6, 4 e 1. Perfeito. Tu acaba caindo no mesmo que a própria... O que tava procurando no Instagram? A Leti. Saí procurando no Google e tal. Mas o Google aponta para algumas pessoas diferentes, assim, com o mesmo nome. Vocês encontram, então, essa Juliana Barros ali no Instagram. Todos acabam encontrando mais ou menos ao mesmo tempo. E é uma pessoa que seguia o perfil da Clara. Elas se seguem mutuamente, né? A gente pode mandar mensagem pra ela, Kuro. Eu já tô mandando mensagem. Olha se ela tá ativa, tipo assim, se ela postou coisas recente. Não tem coisa recente postada, mas tu manda mensagem. O celular da Clara tá em algum lugar visível? Não parece estar no quarto. Eu mando pra ela assim: oi Juliana, tudo bem? A gente tá precisando da sua ajuda sobre o podcast. E eu imagino que você sabe o que é.
E, tipo, fica com o celular esperando pra ver se por acaso ela vai aparecer. E aí, se passar um tempinho, ele vai olhar, tipo, pra Laura e pra Leti e vai falar, tipo assim... Bem que a gente podia também escutar o episódio dela. Bota pra rodar. Sim. Só para antes do final, pelo amor de Deus. Certo. Assim, como ele já tinha falado isso, então eu vou lá, pego o celular e coloco. Eu dou play no 147, isso? 152. Ah, tá, desculpa, gente. 152. O episódio, ele é muito curto. Ele fala sobre a Juliana Barros, né? Sobre como ela também ouviu o podcast até o fim e recebeu uma notícia. Fala que ela pesquisou muito sobre a Cecília Mendonça. Por morar na mesma cidade, ela conseguiu encontrar pessoas da região ali. E o episódio não explica como, mas ela se livrou da criatura passando o podcast pra frente. Alguém rola 2 dados pelo grupo. Pode ser vocês. Eu só ia falar que o Kuro tá parado, olhando pra vocês, porque ele não entendeu nada. E ele tá, tipo, olhando pra vocês, esperando uma explicação. A Leti tá igual. Tá os 3, então, da mesma forma. Você olhando assim que... Não, a Laura tá com uma atitude melhorzinha, vai lá. 2 e 2. 2 falhas. Nenhuma nova informação. Tá bom, isso daqui não dá muita coisa pra gente poder seguir, né, nisso. E ela não tá respondendo a mensagem, tá, Kuro? Eu tô com o celular na mão. Ela respondeu, eu acho? Não respondeu. E qual que é fala no Instagram dela, consigo ver de que cidade que ela é? Ela é do interior de Santa Catarina. A gente vai ter que viajar pra Santa Catarina, será? Meu Deus, minha avó não vai deixar eu fazer uma coisa dessas. Eu acho que o seu João também não. Ele já tá meio brabo com a gente. Não, mas aí a gente não avisa, a gente só vai. Até pra gente explicar esse negócio todo esquisito, ninguém vai levar a sério. Você viu o que a polícia fez, né? Não devem nem ter pesquisado nada. Eu acho que a gente devia tentar pedir pro Lucas, ver se ele consegue o celular da Clara, pra gente tentar ver se essa Juliana tava respondendo ela. É uma boa ideia. O Lucas deve ter alguma informação a mais. Vamos tentar ir falar com ele, acordar ele. E ele é o irmão mais novo. Ele é irmão mais novo, eu acho? 2 anos mais novo. Ele é irmão mais novo, ele com certeza sabe qual que é a senha do computador da Clara. É verdade. Então, a gente pode fazer isso e eu vou... Enquanto a gente tá fazendo isso, eu queria dar uma pesquisada na internet colocando assombração de estática, tentando pesquisar coisas nesse sentido pra ver se eu acho alguma coisa. Nenhuma informação nova assim encontrada ali. O Lucas, depois de um tempo, ele acorda, né? Vai até o quarto ali que vocês estão. Oi, gente. Lucas, você tem o celular da Clara? A polícia levou e não devolveu. Pelo menos tu sabe a senha do computador. Não faço ideia. Talvez o aniversário de alguém. A Leti vai lá e vai tentar os aniversários deles 3. De vocês 3? A senha do teu aniversário. Que fofo. Aí a Leti olha... Kuro, aqui... O que você queria olhar? Não sei, se ela anotou alguma coisa a mais, né? Se ela... O que ela pesquisou. A gente vai ter que mexer em tudo. E, tipo, a gente vai abrindo. Abre histórico, abre bloco de notas, download, pasta de tudo quanto é coisa. Leti, você falou pra gente sobre os diários debaixo da cama? Sim, ela puxou fora e agora eles estão em cima da cama. Eu quero dar uma olhada nos diários. Você vai olhar os diários? 2 dados. 4 e 2. Ok, são diários assim, bem diário mesmo, embora ela tenha 18 anos. Talvez por querer fazer a faculdade de radialismo, ela sempre contava os dias dela ali, embora nas últimas semanas ela não tenha escrito nada, porque provavelmente ela estava muito focada em pesquisar sobre o podcast, mas ali ela conta que ela sabia que a Laure e o Kuro gostavam dela e que na verdade ela gostava da Letícia. A Laure tá completamente chocada olhando para aquilo. Ela vê que os dois estão pesquisando, ela olha de novo pro diário. E o diário também fala, mas a Letícia gosta da Laure. Aí o diário cai da mão da Laure e ela tá olhando pra Letícia completamente em choque. A Leti nem percebeu, ela continua digitando, procurando as coisas no computador. O Kuro olha. Laure, o que foi? Você achou alguma coisa? Eu aponto pro diário. Tá. Eu pego assim pra olhar o diário. Ok, tu tem a mesma informação ali. Ela sabia que tu gostava dela, mas ela gostava da Letícia.
gostava da Laure, que também gostava dela. O Kuro meio que, tipo, ele faz uma cara meio assim, porque ele já tinha percebido um pouco antes, porque ele tentou o aniversário dele também. Então ele já sabia que não era o aniversário dele. Tá, mas ele continua passando as páginas pra chegar nos dias atuais. Quando chega depois da data ali que ela conhece o podcast, que vocês acham que ela conheceu, ela para. Tá. Leti, você achou alguma coisa? Acho que no diário aqui não tem nada. Não tem nada. A Laure com as bochechas vermelhas, né? Tá, a Leti, 2 dados. 3 e 1. Um acerto simples. O Instagram da Clara estava logado. Consegue acessar as postagens e as mensagens. Ela vai direto na conversa com a Juliana Barros. Ok. A Juliana Barros respondeu ela há uns dias atrás. Resumidamente, ela conta ali uma pesquisa que essa Juliana fez, que o podcast Contos da Meia-Noite ele tem 2 fases, né? A fase que era um rádio e a fase independente. Os 99 primeiros episódios foram gravados pela Cecília ao vivo numa pequena rádio, né, no interior de Santa Catarina, na rádio Caminhos da Serra, toda quinta-feira à noite. A Cecília narrava histórias de mistério e crime, especialmente assassinatos. No início o programa era mais descontraído, participação de ouvintes, com casos mais anedóticos, mas aos poucos se concentrou nos famosos casos de crimes reais. O programa era transmitido ao vivo, editado e depois disponibilizado em um feed que contava com poucos ouvintes. No marcante episódio 100, uma locutora não identificada narra a morte de Cecília, supostamente assassinada pelo serial killer conhecido como Assassino das Flores. Após isso, o programa de rádio foi interrompido e o podcast ficou no hiato de 3 meses. Contos da Meia-Noite voltou, exclusivamente como podcast, ainda narrado pela Cecília, que nunca explicou o enigmático episódio 100. A partir dali, o programa perdeu a periodicidade, às vezes meses sem novos episódios, outras semanas com 2 lançamentos, e tem uma baixíssima audiência, porque o feed vive saindo do ar, e normalmente os episódios só aparecem assim na madrugada. Ele se tornou um fenômeno cult por algum tempo, mas aparentemente as pessoas que se dedicaram a esse podcast se tornaram nomes naquele feed. As 2 conversam bastante. A Juliana fala: a Cecília provavelmente foi assassinada e aquele episódio 100 foi um jeito de encobrir quem realmente matou. Os boatos no interior falam que o dono da rádio tinha tentado se aproximar dela e ela não quis nada. Isso acabou no assassinato. E a Renata acredita que é uma espécie de espírito vingativo do episódio 101 em diante, já que o 100 foi um episódio montado para se criar um álibi, para se criar uma história e tentar livrar o dono da rádio da culpa. O dono da rádio já morreu. E assim, outra informação importante ali, a Clara insiste bastante que a Juliana conte como sobreviveu, mas só quando a Clara fala que ouviu a mensagem no final do episódio, a Juliana conta que às 3 da manhã você precisa que um homem, né, uma pessoa do sexo masculino, escute o episódio, o último episódio, e daí ele morre no teu lugar. Nisso que vocês tinham falhado lá atrás faz mais sentido. Só tem um nome de homem, que é Fernando, e ele é o episódio depois do Juliana. Eu olho pro Kuro. Isso não vai dar certo, a gente precisa achar outro jeito. Pera, você tá olhando pra mim? Sim. A gente precisa achar outro jeito. A gente vai resolver isso. Eu tô falando, a gente vai resolver isso? Não, eu tenho que ter outro jeito. Não. A gente espantou ela com água aquela vez, a gente vai conseguir fazer alguma coisa, a gente vai tentar prender ela ou... Não, a gente não vai matar outra pessoa no meu lugar. Eu sou totalmente contra isso. E não, aquela opção do Kuro escutar o episódio não é mais uma opção, ok? Nunca foi uma opção. Ele queria fazer isso, a gente não vai mais fazer isso. Nunca. Não. Mas espera, se eu escutar, ela tem que vir pra me matar. Mas aí quem vai ser o alvo vai ser você. Mas aí a gente pega ela. Mas e se a gente não conseguir salvar? Não. Não precisa ouvir, ela vai vir atrás de mim de qualquer forma. Então, vamos só se preparar. É o que a gente tem pra fazer. Mas a gente dá um jeito. É igual aquela vez que vocês falaram que não ia dar, porque a gente não tinha planejado o trabalho e a gente resolveu na hora. A gente consegue. A gente consegue. Juntos, tá bom? Isso.
Seria mais fácil se o radialista estivesse vivo, a gente colocava ele pra escutar. Vocês conhecem alguém que vocês odeiam? Não, Quer dizer, vocês não conhecem. É melhor a gente não entrar nessa linha. É muito perigosa. Laure, não, né? O quê? Eu não quero que você morra. Eu também não quero que o Kuro morra. Ninguém vai morrer, tá bom? A gente vai terminar com esse espírito de alguma forma. Ou ele vai acabar com a gente. Ai, meu Deus. Não. Tem que ter alguma coisa pra gente livrar ele. Vamos tentar pesquisar alguma coisa mais sobre espíritos vingativos agora. A gente já tem um norte um pouco melhor. Foi um maníaco das flores que supostamente matou a Cecília Mendonça, certo? Assassino das flores, pesquisa sobre ele. Talvez a gente encontre algo sobre ele. Se a gente achar o nome dele, talvez ele esteja preso na cadeia. Não, mas o assassino foi uma desculpa, não? É o radialista, que já morreu. Mas ainda assim, o cara é um assassino. Tá, tudo bem, vocês que sabem. A única coisa, enquanto a gente não resolver, Let, você não sai de perto da gente. Isso. Aí depois a gente inventa qualquer coisa pro seu pai, pra sua mãe. A gente foge, mas você não sai de perto da gente. Não, sem condições. Eu não tenho psicológico pra ficar sozinha. Bem, a Let já teve namorado? Não acredito que não. Ela é bem tímida na dela, sabe? Droga, não dá pra falar que o ex-namorado é ruim, então, caramba. Tá. Então vamos tentar achar. Eu vou jogar no meu grupo do Telegram aquele lá que eu tenho, que é sobre fantasmas e tal, e ver se eu consigo descobrir alguma forma de acabar com um espírito vingativo ou coisa do tipo, qualquer tipo de ritual que dê pra acabar com isso, ok? E se eles já ouviram falar sobre o podcast? Peraí, Laure. A sua avó não tinha feito algo com sua água? Ela deve saber alguma coisa. Ok, então a gente pode falar com a minha avó. Bora. Ok, vocês vão procurar a avó então. Isso. Da Laure. Uma nota. A gente deu tchau pra tia Gabi, pro Lucas, tudo antes de sair, tá? Vocês vão até a avó da Laure, né? Ela recebe vocês. Como vocês estão? Vovó, a gente precisa de ajuda. O que houve? A gente precisa saber como se livrar de espíritos vingativos. Ela olha meio assustada pra vocês. Vocês estão assustados com a amiga de vocês que se foi, né? É uma história complicada, mas o problema não é a Clara. O problema é outra coisa. Me contem. Ela senta, ela serve um cafezinho pra todo mundo e ela tá ali olhando pra vocês. Let e Kuro, eu acho que vocês podem contar melhor do que eu. Aí a Leite começa a contar tudo o que aconteceu sobre o podcast, a visita que ela teve na casa, que a Laure arrebentou a maçaneta, depois eles foram no quarto da Clara, apontou tudo assim, sem pausas, ela só jogou a história. 2 dados, é uma história bem difícil de acreditar. 5 e 3. Ela toma o café devagarinho assim e me parece acreditar em você. Olha, esse tipo de espírito, pelo que eu sei, tá sempre confuso. Quer alguma coisa, mas não sabe o que quer. Talvez ele está espalhando a mensagem desses... Pode o quê? Teste, vovó. Isso, nesses negócios aí. Talvez ele quer que a história dele seja contada. Talvez, se as pessoas souberem a verdade, ele se acalme. Nisso, a Leite parece que, pisca uma luzinha na cabeça dela, tive uma ideia, nossa, obrigado, vovó. Aí ela meio que sai correndo, assim, quase esquece os outros 2 na casa pra ir pra casa. Eu olho pro Kuro, eu acho que a gente resolveu o caso, né? Vamos lá? O Kuro olha assim, olha pra vovó, ele chega, espera as meninas saírem, ele dá um abraço nela. Fala, até mais, vó. E vai embora. Eu só volto e falo, beijo, vovó, te amo. Até mais tarde. E eu vou atrás da Leti. Vocês vão pra casa da Leti. O que vocês vão fazer? A Leti vai pegar, ligar os microfones, baixar o Audacity e começar a gravar a história da Cecília Mendonça. De como de que ela não foi realmente morta pelo assassino das flores. Mas enfim, ela começa a fazer um podcast nesse sentido, de que tudo era uma mentira e que provavelmente quem realmente matou ela tinha sido o dono da rádio. Mas que ela não tinha certeza de como ainda, mas que isso ia ser descoberto.
E aí ela vai tentando chamar a Lauri no meio da narrativa e o Kuro pra eles ajudarem com alguns detalhes que eles têm. A gente ajuda. Perfeito. Vocês vão editar esse áudio e subir ele, sei lá, pro Spotify. E a gente espalha no Instagram, no Blue Sky, Twitter, tudo. E o nome do podcast vai ser Contos da Meia-Noite de Cecília Mendonça é uma farsa. Chama atenção. Kuro tá dentro dessa ideia? Ele tá, porque é assim que ele sempre passou de ano, é seguindo a deixa das duas. O episódio termina de ser editado e de subir pro servidor, de fazer todo o registro, já é quase madrugada. Vocês três estão lá no quarto da Letícia, né? Pra desespero do seu João, que tá lá preocupado no quarto dele. Mas o áudio sobe. Os downloads são poucos, né? Assim, alguns amigos de vocês e tal. À medida que o episódio vai sendo espalhado pelas redes sociais, mas mesmo assim não passa de 12 ou 13 downloads naquele momento. A gente vai precisar de um plano B também, caso isso não dê certo. Deixa o áudio preparado, caso ela apareça, a gente volta pra ouvir. A chuva lá fora volta a cair de maneira bem pesada. Vocês três estão sentados ali olhando o contador de downloads, que acabou de chegar no 15, quando um chiado é ouvido, uma presença sentida atrás de vocês. A Leti pega na mão dos dois, assim. Só aperta a mão deles. Sem virar? Sem virar. O Kuro, ele, na hora, ele vê, assim, já que ele tá também sentindo, ele meio que vai empurrar a Leti pra longe da coisa e vai olhar, assim. Cecília, é você, Cecília? Tu vê aquela criatura que eu descrevi antes, curvada ali no quarto, né, atrás de vocês, parada em pé. A Lauri vai olhar? A Lauri vai olhar e ela vai se colocar na frente da Leti. A criatura, ela se abaixa devagar, ela se aproxima de vocês, os olhos dela, assim, trocando como se fosse uma estática de televisão, e a voz, aquela voz bela da locutora do podcast, fala pra vocês. Obrigado por contarem minha história. Vou tirar um ano de férias, um hiato, mas eu volto pro próximo que eu ver. Vocês estão livres. Um raio cai lá fora, um clarão, a luz apaga e vocês estão sozinhos no quarto. A Lauri cai no chão, abraça a Leti, puxa o Kuro e abraça ele também. Então os três abraçadinhos ali. A Leti tá chorando muito, tipo assim, meu Deus, funcionou! Eu não acredito que a gente conseguiu. Eu tava com medo porque eu ia ter que escutar esse áudio. Meu Deus, você nunca escuta esse áudio, a gente não ia deixar, mas... Meu Deus do céu, Leti, você é genial, Leti. Ela dá um beijo na testa da Leti, ela aperta o Kuro. Meu Deus do céu, eu não posso viver sem vocês. Ai, caramba. Ai, eu amo você. Eu amo você. O quê? Ela tá chorando horrores. Os dias depois daquilo ali ainda são esquisitos. Qualquer som de estática, de barulhinho de rádio, causa um arrepio em vocês. Mas nada de estranho acontece. O feed não dá mais para baixar nenhum dos episódios, mas ele ainda tá lá, esperando para talvez daqui a um ano ele lançar um episódio sobre vocês, sobre como vocês sobreviveram, e pronto para pegar o próximo que ouvir. Vocês entram para a faculdade, talvez namorem, talvez cada um siga um caminho, mas vocês estão livres. Alguma coisa a mais que queiram deixar nesta gravação? Eu quero chamar a Leti pra sair. A Leti vai, com certeza. Nossa, super feliz ainda por cima. Só que ela faz a Lauri e o Kuro prometerem que antes de completar um ano, eles vão ir até a cidade natal da Cecília Mendonça. E eles vão tentar ajudar para que nenhuma outra pessoa seja vítima. Porque ela não gostou da sensação e ela não quer que outra pessoa passe por isso. Então ela vai tentar, nesse um ano, achar formas de realmente libertar o espírito dela. Nesse meio tempo, o Kuro vai entrar, vai começar a fazer jornalismo e vai começar a pesquisar também, paralelamente. E vai ficar divulgando o episódio do podcast que a Leti gravou. E tentar entrar em contato com jornais, tentar fazer essa história tomar conta. E aí ele vai sempre comentando com a Leti, com a Lauri,
pra tentar ver o que eles conseguem fazer. E mais uma coisinha, a Lauri pensou em, tipo, arrumar um jeito de tentar excluir aquele podcast, ver algum jeito de pesquisar sobre fantasmas e tal, assombrações, e tentar arrumar algum jeito de banir aquele podcast pra ninguém mais escutar e ninguém mais ser vítima daquilo. E agora que você conhece minha história, você é o próximo. Escudo do mestre. O escudo do mestre é estudo de papelão madeira que o mestre usa quando anotações de lançamento de dado, mas aqui eu baixo pra vocês e conto tudo o que aconteceu na aventura. Como vocês notaram, né, lá no início eu dei um aviso, mas era mais porque esse final ficou meio esquisito. Eu tive a ideia quando a minha esposa comprou um pacote de biscoito desses circos, não sei das quantas, e eu achei o gosto do biscoito muito parecido com Fofes. Vocês lembram do Fofes? Então eu pensei, e se fosse uma aventura com 3 ursinhos de biscoito? E aí acabei dando aquele aviso no começo, porque como vocês viram, no final, quando os ursinhos descobriram que era de biscoito, eles devoraram uns aos outros. Mas no fim é uma aventura fofinha, né? Estranhamente, sempre que eu upava esta aventura fofinha, o áudio dava pau. Eu acho que estava misturando com algum outro episódio do servidor. Eu não entendi o erro. Espero que tenha dado tudo certo agora, tá? Quem é padrinho, me manda lá no Telegram qualquer coisa, né? A gente vai ver. Se você quiser continuar tendo episódios como esse ou como outros que a gente vai ver por aí, apoia a gente lá em apoia.se/rpguacha. A partir de R$10 você já libera lá o post que tem o link pra você visitar a taberna, né? O nosso grupo do Telegram, onde, poxa, tem noites de ter 3 mesas rolando ao mesmo tempo do pessoal jogando. O pessoal tá sempre jogando RPG. Eu vi no Instagram a gente cobrando até R$150 pra te jogar campanha de RPG, enquanto tem gente jogando simplesmente com R$10 e conversando com pessoas maravilhosas lá na taberna. Não só por isso, né? Com os R$10 você tá ajudando a gente a pagar o editor, a pagar os episódios, a pagar essa edição incrível que vocês ouviram agora. Edição essa que foi feita pelo Rafael Zorzal. Precisou de edição? Fala com o Zorzal. Peço também que sigam a gente nas redes sociais, @rpguacha. Agradeço a revisão do incrível Caio Lourenço e do Adriano Trota. O Adriano Trota veio de revisor extra, fez um trabalho incrível, porque o Caio já tinha jogado a aventura, né? Por sinal, a Eva ouviu a aventura antes, mas já era a versão arrumada e ela encontrou um erro, que eu não sei se vocês vão encontrar também, mas é só um erro engraçado que se alguém notar, eu prometo explicar no Guaxaverso porque eu troquei aquele nome. Esse episódio teve vozes incríveis, eu agradeço demais. Uma pessoa que eu sempre admirei e que virou uma amiga muito próxima esse ano, que é a Domênica, né, que fez um trabalho incrível. Ela fez essa voz incrível desta ursa podcaster, né? Então, muito obrigado, Domênica. Agradeço também a Juleiva, que faz a mãe, nosso querido Luco, que faz o Lucas, né, o irmão mais novo, Luco lá do Naus do Arquivo, um talento das 1000 vozes. Conheça o Naus do Arquivo, né? O Seu João, que foi feito pelo Psicopato, pelo Andrei, e a vozinha, que foi feito pela Mel. Então, muito obrigado a todos vocês que deram vozes para esse episódio. Agradeço demais. O RPG só existe porque vocês existem, porque vocês estão aqui. E se você quiser ter sua voz em episódios futuros, seja padrinho. Beijo no coração de vocês. Fiquem bem. Espero que todos consigam dormir esta noite. E até a próxima. São os números que regem o multiverso. 7 realidades paralelas, que já foram 3. 4 linhas sagradas, 1 linha vazia e 2 preenchidas de escuridão. Um guaxinim representando o 1, 3 meninas segurando um 6 e uma infinidade de possibilidades entre eles. E você? Qual o seu número?